Bom, gente, nesta aula de hoje estaremos aí desenvolvendo um assunto interessante, onde, sendo dado 2 pontos, né, nós vamos fazer um trabalho de como representar essa reta algebricamente, de várias formas. Isso, de certa forma, vai introduzir conceitos que eu vou colocar para vocês, por exemplo, conceito de coeficiente angular, conceito de coeficiente linear, conceitos de formas de reta, né? Forma geral, forma reduzida, segmentária, fundamental. Eu acho que isso ajuda, tá? Para que a gente possa estar fazendo, aplicando outros conceitos posteriormente, fazendo exercícios, tá? Com outros conceitos. Bom, vamos aqui imaginar que eu tenho um ponto A, vamos entender que eu tenho um ponto A que é 2, 4 e B, eu tenho aqui o menos 5, 3. Então, peguei 2 pontos arbitrários e evidente que são 2 pontos no plano que, se eu ligar, representa uma reta. Que lei é essa? Sem eu estar vendo isso geometricamente, desenhando a reta, é difícil, eu não consigo, a partir da representação, escrever a lei geral só observando o desenho. Então eu preciso ter um apoio algébrico, de conceitos algébricos, analíticos, vamos dizer assim, desse assunto, para que a gente possa encontrar essa equação algébrica. Bom, eu vou começar de uma forma que é a seguinte. Entre esses 2 carinhas aqui, né, existe um conceito interessante que eu posso determinar, que é o coeficiente angular da reta. Então, sempre que eu dou 2 pontos, eu consigo achar o coeficiente angular. O que representa isso? Eu só vou colocar aqui uma forma geral. Eu tenho, por exemplo, eu tenho um ponto A, tá? Aqui, ó, por exemplo, e eu tenho um ponto B, certo? Se eu fizer isso aqui, esse triângulo retângulo, aqui existe um ângulo θ, tá? Onde essa tangente de θ, que está aqui, tá? Ela é, deixa eu continuar aqui a reta, tá? Ela é exatamente por esse carinha aqui ser θ, tá? Veja que eu tenho uma reta, que é o eixo X, paralela a essa reta. Então esse ângulo θ é igual a esse ângulo θ. Então a tangente de θ é chamado coeficiente angular da reta que eu estou aqui querendo traçar. Vamos supor uma reta R, tá? M de R. Então veja que o coeficiente angular de uma reta R é dado pela tangente trigonométrica do ângulo que o eixo X faz com a reta, quando ela intersecta aqui o eixo X. Mas eu quis só dizer para vocês que esse ângulo θ é exatamente esse, nesse triângulo retângulo. Tá certo? Muito bem. E aí, como eu calculo nesse triângulo retângulo a tangente desse θ? A tangente de θ, pela trigonometria, é o cateto oposto, tá? Cateto oposto sobre o cateto adjacente ao ângulo θ. Então veja, esse ângulo θ, existe 2 catetos, que são esses que formam ângulos de 90 graus, e esse cara aqui é a hipotenusa. Então o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então isso aqui é conceitos da trigonometria no triângulo retângulo. Tangente de um ângulo é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Mas olhando agora aqui, ó, vamos projetar aqui
certo? No y, esse carinha aqui, se eu projetar para cá, esse cara é y de b, né? Altura de b. E esse carinha aqui, ó, é a altura de A. Quando eu projeto aqui, ó, eu tenho a altura desse ponto A. Então, esse segmento aqui, que é exatamente o cateto oposto, ele é, olhando aqui, é do zero até esse valor, é y de b, o valor numérico. Se eu quero esse pedaço, então, daqui até aqui, se eu pegar tudo isso e subtrair esse, sobra o y de b menos y de a. Então, veja bem, y de b, se eu subtrair y de a, eu tenho esse segmento que eu pintei aqui, ó, certo? Esse segmento aqui, ó, é o y de b menos y de a. O cateto adjacente, mesma forma. Esse carinha aqui é o x de a, esse carinha aqui é o x de b. Então, esse segmento aqui, ó, ele é dado por x de b, é tudo isso, medida assim do zero, x de b, tirando x de a, me dá esse pedaço. Então, é x de b menos o x de a. Então, como eu determino o coeficiente angular, chamado m da reta R? M da reta R é dado pela diferença dos y dividido pela diferença do x. Tanto faz eu fazer o contrário, y de a menos y de b sobre x de a menos x de b. O que eu quero dizer é quando eu faço o x de a menos x de b, ou quando eu faço o y de a menos y de b, isso aqui vai dar um número negativo. Isso aqui vai dar um número negativo. Só que menos dividido por menos dá mais. Se eu olhar aqui a figura, isso aqui dá positivo, isso aqui dá positivo. Mas na divisão, mais dividido por mais dá mais, menos dividido por menos dá mais. Então não há nenhum problema de eu ter essa preocupação de como eu vou fazer. O que é interessante é, se eu pegar o y de b, subtrair o y de a, eu tenho que fazer o x de b menos x de a. Se eu fizer o y de a menos y de b, aqui eu tenho que fazer x de a menos x de b. E aí eu consigo achar o coeficiente angular da reta. Então, por exemplo, nessa questão, como é que eu acho o m da nossa reta? Simplesmente eu vou fazer, e cuidado, sempre em cima vou até escrever assim, variação do y sobre variação do x. Esse delta significa variação do y, variação do x. Então, sempre y e sempre x, quer dizer, numerador, denominador. Então, vamos pegar b. Então, vai dar y de b, 3, menos o y de a. Veja, eu peguei y com y. Se eu peguei esse cara menos esse, eu tenho que pegar o x menos 5 menos o 2. Então, quanto é 3 menos 4? Menos 1. Quanto é menos 5 menos 2? Menos 7. E aí eu tenho menos com menos no 7. Então, o coeficiente angular desta reta é o 7. Encontrou o coeficiente angular? Existe uma forma de escrever a equação da reta que é chamada equação fundamental da reta, já vista em aula anterior, que é assim. Quando eu dou um ponto P, que é x de P, y de P, e o coeficiente angular da reta, eu escrevo a forma fundamental assim, y menos a ordenada, isso aqui é um número, ordenada do ponto, igual a m, x menos a abscissa do ponto. Pronto. Eu já escrevi a equação da reta.
Então, como eu posso estar escrevendo a equação dessa reta? Encontrei o coeficiente angular, agora eu vou escrever assim, ó, y menos, quem é o y do ponto? Ah, o z, eu tenho 2 pontos, então eu escolho um. Então vamos escolher o ponto A, 2, 4, não importa, eu podia escolher o B menos 5, 3, vai dar a mesma coisa. Mas eu vou escolher esse cara, então eu vou pegar o cara que é o A, 2, 4, e o M, quem é o M? 1, 7. Então com esses dois dados eu escrevo a equação. Depois eu vou escrever aqui, vou pegar o B, só para vocês percebam, o B é menos 5, 3, e o M é 1, 7. Dá a mesma equação. A mesma equação. Nós vamos verificar. Então, y menos o y de P, o y do ponto. Chamei aqui de P, genericamente ponto P. Aqui está o A, então é o y desse A, 4, igual 1 sétimo x menos 2. Então essa já é a equação. Mas vamos escrever na forma geral? 7y menos 28, multipliquei isso por 7, igual a x menos 2, que ficou 1 vezes x menos 2. Então ficou 7y menos 28, passo para lá, menos x, passo para lá, mais 2, igual a 0. Veja, 7y menos x, menos 28 mais 2, menos 26 igual a 0. Então essa é a equação da nossa reta, que está passando por 2 pontos. Agora, veja aqui, ó, vamos escrever aqui, y menos o y do ponto que eu estou querendo, que eu estou dado, foi dado, 3, igual 1 sétimo, x menos, a fórmula é x menos, mas o x é menos 5. Então, cuidado aqui. Então, eu vou ter y menos 3 igual a 1 sétimo, x mais 5. Multiplicando aqui, 7y menos 21 igual a x mais 5. Então, 7y, passo para lá, menos x. O menos 21 já está lá, o mais 5 passo para lá igual a 0, e eu fico com 7y menos x menos 26 igual a 0. Observando as duas equações, elas são iguais. Então, é interessante você ter essa forma de escrever, porque você sai de uma situação, por exemplo, que é chamada usando aquela condição de alinhamento que você pode estar fazendo. Ah, eu posso resolver essa questão, né, fazendo de uma forma que eu já mostrei para vocês, que é como é que eu escrevo a equação de uma reta. Então, eu tenho A, 2, 4, eu tenho B, menos 5, 3, e vamos colocar um ponto C arbitrário XY, que é exatamente o ponto que vai gerar a reta, ou que vai gerar a equação. E aí, para que você tenha essa forma de escrever, você vai usar a chamada condição de alinhamento. Esses 3 pontos estão alinhados, né? Se eles estão alinhados, estão sobre a mesma reta, e aí você usa a condição de alinhamento. Vou colocar aqui o ponto C, que é o XY, o ponto A, tanto faz eu botar o A ou o B aqui, e aqui o B, então não há necessidade, aqui, eu poderia até o XY estar aqui embaixo, não importa, nada disso importa. Normalmente a gente coloca na primeira linha o XY e bota os outros 2 pontos, né, como eu quiser aqui, 2, 4, menos 5, 3, e aqui 1, 1, 1. Então a condição de alinhamento aqui tem que ser sempre 1, isso tem que dar igual a 0. Então, resolvendo isso, né, aplicando aqui a regra de Sarri, que é o determinante, você também chega à equação da reta. Então, como você faz isso? Você faz xy1, 2, 4, 1, menos 5, 3, 1,
repete essa coluna, repete essa coluna. Esses produtos para cá são positivos, esses produtos aqui são positivos, e esse produto nesse sentido é negativo. Então você vai, aqui já usa o conceito determinante. Então veja, 1 vezes 4, 4x, multiplicado por mais, aqui era menos 5, né? Então, cuidado com o sinal. Menos 5 vezes 1, menos 5, menos 5y multiplicado por mais, 3 vezes 2, 6, mais 6. Nesse aqui, todos os produtos multiplicam por menos, então eu tenho menos 20 multiplicado por menos passa a ser mais 20, 3x multiplicado por menos, menos 3x, e aqui eu tenho 2y multiplicado por menos, menos 2y igual a 0. E aí, 4x com menos 3x dá x, menos 5y com menos 2y dá menos 7y. Agora os números, aqui dá mais 26, igual a 0. Então você olha para essa equação, você vai até dizer, poxa, deu diferente, porque aqui deu 7y menos x menos 26. Então se você colocar aqui o y na frente, depois o x, depois o mais 26, você continua dizendo, mas deu diferente. Só que isso aqui é uma equação, quando eu multiplico toda a equação por menos 1, não altera a equação. Então, ao fazer isso, eu chego exatamente à equação que eu tinha encontrado. Nada impede que eu desse essa resposta. Por que eu fiz isso? Para que mostre para vocês que, de uma forma que eu encontrei a equação reduzida da reta, eu fiz aqui usando a condição de alinhamento, onde eu coloquei o terceiro ponto xy e usei essa condição para escrever a equação da reta. Nos livros é muito usual você fazer assim, mas acho interessante que você tenha exatamente essa ideia. Por quê? Porque você, em várias situações lá na frente, principalmente quando você vai trabalhar com condição de paralelismo, perpendicularismo, você vai usar exatamente essa lei. Essa lei aqui é muito importante para exercícios que virão posteriormente. Ok? Então, eu apresentei para vocês aí, né, duas formas interessantes de escrever a equação da reta. Uma usando a equação fundamental, onde você, a partir dos dois pontos, você acha o coeficiente angular, coloca aqui, escolhe um ponto e usa essa forma, e a outra, direto, você também pode estar fazendo, né, dessa forma, chegando ao mesmo resultado. Então, gente, está aí. Obrigado e até o próximo vídeo.